o Vento Levou tem a ver com a Guerra de Secessão ou com a Guerra do Pistache? E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, poderia simplesmente chamar a saga de Scarlett O'Hara. Um romance histórico que se passa no final do século XIX, lá no sul dos Estados Unidos, sob o ponto de vista do sul dos Estados Unidos, durante o período da Guerra Civil Norte-Americana, também conhecida como a Guerra de Secessão. O livro poderia se chamar a saga de Scarlett O'Hara porque ele é pautado, o que move a gente na leitura é a saga dessa personagem espetacular que é a Scarlett O'Hara, em que mora no sul dos Estados Unidos, no estado da Geórgia, e ela faz parte de um grupo, de uma classe social de fazendeiros, de proprietários de terra, nesse período aí em que o sul dos Estados Unidos mantinha a escravidão de negros. Inclusive, a economia do sul era pautada na agricultura, no comércio de produtos como algodão. Bem, Scarlett O'Hara é uma personagem apaixonante. É anti-vilã, talvez. Tem como um dos piores defeitos, eu acho, que o egoísmo. Ela tá naquela fase em que ela pensa muito em rapazes, em festas, quando existem, né, em eventos. No começo da história, a gente vai entrar nessa propriedade que se chama Tara. A Scarlett, como uma das filhas da família O'Hara, a gente sabe que ela é muito bonita, ela é uma moça que muitos rapazes têm interesse em cortejá-la, em noivar e casar com ela. Ela sente um prazer muito grande em deixar esses rapazes sempre com expectativa, com esperanças. Então ela tem uma amizade com alguns rapazes ali das redondezas, das propriedades, filhos de proprietários de terras da redondeza. Mas a gente já sabe que ela tem, segundo o ponto de vista dela, ela tem um amor muito imenso por o filho de uma propriedade próxima, que é o Ashley, mas até incoerente com a época, porque para essa época as meninas, assim, se elas estivessem apaixonadas, elas não iriam ficar conversando e dando esperanças para outros rapazes. Então Scarlett já é um pontinho fora da curva aí. E a gente já começa o primeiro conflito do livro logo no comecinho, porque nessa vida de zona rural, que as conversas vão se levando da vida das pessoas, ela fica sabendo que o Ashley, ele vai ficar noivo num evento que vai acontecer num churrasco, que a família dela, da Scarlett, foi convidada, várias famílias nobres da região foram convidadas. Ele vai ficar noivo da prima, que é a Melanie. E já existe aí, no começo da história, um passado que a gente vai entender, assim, um passado de amizade entre a Scarlett e o Ashley. E ela fica em estado de choque, ela é muito passional, ela fica indignada com isso, porque ela tem na cabeça dela de que ela e o Ashley foram feitos um para o outro, e que ele a ama e que ela ama ele. Então ela não entende por que esse casamento por conveniência vai acontecer. O Ashley, a gente, pelo ponto de vista da Scarlett, a gente percebe que ele é um cara que ele gosta, e a família também é vista pelas outras famílias na cultura do sul como uma família em que gosta muito de cultura. Isso é ruim, não é bem visto na cultura do sul. O que é gostar de cultura? Eles gostam de ler, eles gostam de teatro, eles gostam de música, eles já estão, é como se essa família começasse a ter a cultura, um pouco da cultura do norte, que já está voltado para esse tipo de conhecimento. Então a Scarlett não, a Scarlett, ela é fútil realmente, apesar dela demonstrar durante toda a história que ela é uma mulher forte,
forte, uma mulher que tem uma inteligência para outras coisas, para a parte de conflitos, para a parte de ajudar pessoas enfermas, que a gente vai percebendo na medida que a história avança que Scarlett, ela é uma mulher que veio para desfrutar de coisas frívolas assim do mundo realmente. Bem, nesse churrasco é que a história meio que pega fogo e realmente começa assim uma trajetória, porque é nesse churrasco que a Scarlett fica nesse conflito de revelar o amor que ela tem pelo Ashley, e sempre naquela expectativa de querer saber literalmente se o Ashley a ama. O que ela tem é um bando de suposições. É nesse churrasco também que ela vai conhecer um rapaz que a gente vai ver também muito durante a história, que é o Rhett Butler, um personagem que forma com a Scarlett um casal assim maravilhoso. Acho que poucos casais na literatura a gente já, antes mesmo de virar casal, assim, a gente já consegue perceber como eles são parecidos. Eles têm personalidades muito próximas, eles são egoístas. O Rhett Butler é um crápula. Agora tem uma diferença, assim. O Rhett Butler, ele tem, assim, ele já é um cara amadurecido, ele é um cara que se a Scarlett, e eu acho que a gente vai pegar a história toda para ver o desenvolvimento dela, né? Se a Scarlett talvez tivesse aí com mais idade ou dentro de uma trajetória de vida, o Rhett Butler é a Scarlett mais madura, seria a Scarlett mais madura. Ele também tem interesses em conhecimentos como política, economia, talvez por ter sido homem e ter sido obrigado a ter esse conhecimento, a procurar esse conhecimento. E também um personagem que foge da curva dos homens dessa sociedade sulista. Na iminência de uma guerra, ele não se importa com a guerra, apesar de ter consciência. É o único personagem aqui que tem a consciência do que realmente está acontecendo com o sul e o norte dos Estados Unidos, enquanto que aí que chega talvez o começo do vídeo de eu comparar e o vento levou com a guerra do pistache. Nossos líderes estão extremamente otimistas, já que tudo está ocorrendo exatamente como planejado. Acabo de receber um boletim da batalha. Oh, não! Não pode ser! Deus do céu, diga que não é verdade! Por favor, não! Não é nada. Tá tudo bem. Léo, agora é você com os esportes. O que aconteceu? Foi uma coisa ruim, não foi? Por que eles não dizem o que está acontecendo? Me parece que as guerras, de modo geral, pelo menos na literatura, eu percebo que as guerras sempre são movidas, ainda que a gente tenha o pano de fundo histórico, né? As guerras sempre são movidas por mentiras, por ilusões. E aqui na Guerra Civil Norte-Americana não vai ser diferente. A ilusão do povo do Sul, o Sul, ele tinha uma economia basicamente agrícola, e ele vai enfrentar, ele é contra, né? São duas regiões tentando impor a sua forma de pensar política e economia. O Sul acredita nessa sociedade agrícola, na escravidão. O Norte já está naquela fase da história aí, Revolução Industrial, ascensão da burguesia. E a gente que estudou história na escola, a gente sabe mais ou menos os interesses de cada um quanto são, e como que não tem como esses dois interesses coexistir, são totalmente conflitantes. A questão é que a gente também, por a gente estar lendo a história aí no século XXI, a gente sabe que o Norte, ainda que a escritora não descreva literalmente o ponto de vista do Norte, a gente sabe que o Norte está mais bem equiparado. A gente sabe também que o Norte vai ganhar a guerra, e como que nas cenas assim que a gente vai ver as sociedades, né, os costumes das famílias aqui do Sul dos Estados Unidos em volta da Scarlett O'Hara, como que existe toda a mentira de uma ilusão de que o Sul estava preparado, de que os Yankees eram soldados que não iriam ter como vencer do sulista, como se o Sul, que eles chamam Yankees, né, como se fossem assim, almofadinhas,
e que então, no caso norte, e o sul teria muita facilidade de vencer. E a gente, no decorrer da história, a gente até só sob o ponto de vista do sul, a gente vai ver como a ilusão foi derrubando o sul, apesar do que mesmo acho que sem a ilusão o sul estaria derrubado de qualquer jeito. O que poderia se evitar era a guerra, talvez. A gente vai ver os personagens em volta da Scarlett O'Hara a partir desse dia do churrasco, em que ela revela o que ela sente para o Ashley. As decisões são tomadas aqui, que eu prefiro deixar o leitor, você leitor que não leu ainda, ser surpreendido pela história. E mais assim, a guerra vai começar e os homens vão ter que ir para a guerra. A história vai se desenvolvendo e a gente vai mergulhando nas atitudes impulsivas da Scarlett O'Hara, passando muito por temas de comportamento, como era o comportamento, a expectativa das mulheres ali daquela região que tinham que pensar na causa, a causa maior, então elas tinham que ter sempre ações humanitárias o tempo todo. Elas tinham uma expectativa de que elas tivessem um comportamento social muito rígido, que elas não podiam, por exemplo, se elas ficassem viúvas, vai acontecer durante as guerras vão trazer mortes para alguns filhos e maridos de algumas famílias, e como que se elas ficassem viúvas, era como se a vida tivesse terminado, acabado. Mulheres jovens viúvas que não podiam nem sair de casa. Eu lembrei muito da cultura Dothraki, de A Guerra dos Tronos, em que a gente está analisando aqui em vídeos, e que também um povo selvagem que pegou essa cultura também da mulher viúva ter que ficar isolada do povo, de certa forma, com uma diferença que no povo Dothraki elas eram ouvidas como grandes sábias, mas aqui não, elas são vigiadas, porque quando acontece a guerra, as cidades, né, num determinado momento a gente vai ver a cidade de Atlanta na história, que já é uma cidade, e como que a cidade fica com muitas mulheres, porque a maioria, praticamente a totalidade dos homens foram para a guerra, e elas vigiam ainda assim umas às outras, e elas ainda mantêm aquelas tradições de ter rigidez de comportamento. E O Vento Levou é uma leitura espetacular, acho que muito por conta da Scarlett. A Scarlett é uma personagem incrível, ela traz de certa forma uma maldade do egoísmo que ela tem, mas ela tem junto dela, assim, ela carrega uma coisa cultural de educação dos pais muito forte. Então, ainda que a gente não veja tanto a mãe da Scarlett na história o tempo todo, a mãe da Scarlett, a Ellen, é uma mulher que tem muito a nos ensinar pra gente refletir durante a leitura, ainda que ela, mesmo aparecendo pouco, né, vai entrar pra minha lista daqueles personagens que aparecem pouco, mas que tem uma presença impactante até na conduta do protagonista. A Ellen, a Scarlett, acho que ela só não é uma pessoa pior, talvez muito por conta da Ellen, mas a Ellen é uma mulher que a gente também vai descobrir o passado dela, coisa que no filme não tem, né? A gente descobre o passado da Ellen e do pai da Scarlett, e a Ellen tem um passado muito bonito que dava um livro, o pai da Scarlett com a Ellen, porque ela teve também uma trajetória de vida amorosa muito peculiar, assim, que ela teve que pensar muito no papel dela na família ou nos sentimentos dela. Ela teve que fazer uma escolha entre os sentimentos e a obrigação. E também ela teve aí um ponto no destino da vida dela também crucial. E nisso, a Ellen, ela é a vida dos O'Hara. É a pessoa que vai comandar toda a propriedade, que vai trazer a prosperidade para a família. Ainda que o pai da Scarlett participe de alguma coisa, mas e que também ao mesmo tempo ela tá fiel aos comportamentos, e ela não pode demonstrar, não pode deixar transparecer que o responsável para a sociedade do sucesso da família
é o pai, a questão do patriarcado. E ela tem também pensamentos, ela tem muito da cultura cristã, ela passa muito dessa coisa cristã para Scarlett, muito fatalista, de que a gente precisa orar, em que as pessoas têm que fazer orações para não deixar o mal dentro delas aflorar. E eu acho que é muito da Ellen que a Scarlett acaba se apegando, às vezes acaba sofrendo porque a Scarlett tem um espírito livre desses dogmas, mas também é muito dessa coisa de saber que a mãe ensinou a bondade, que faz a Scarlett não ser uma pessoa pior. Numa sociedade escravocrata, final do século XIX, a gente tem aqui o racismo. A parte dos negros nessa história é uma parte que eu poderia até dizer é a parte mais problemática, mas eu não sei se ela é uma parte problemática. Assim, esse livro ele foi escrito na década de 30. Ele foi escrito por uma mulher branca. Foi uma pesquisa histórica. Eu acho que o ponto de vista desse livro é de uma mulher branca também. A protagonista é uma mulher branca. Eu não sei se trazendo os negros como um protagonismo, de um jeito que a gente conhece mais hoje em dia, se seria coerente com a realidade aqui. A gente tem, por exemplo, eu lembrei muito do 12 anos de escravidão, que já é outra ideia, a história, que se passa também no século XIX. Do 12 anos de escravidão, a gente tem o olhar do Salomão nosso. E a história tem uma intenção de trazer como assunto o tema da escravidão. Então ele está mais realista. Eu acho que aqui, apesar de trazer a escravidão dentro de todos os estereótipos que você pode imaginar, que você já leu sobre, mesmo assim me veio um realismo. Agora, lembre-se, eu sou uma mulher branca, então assim, eu não sei se esse meu olhar também está sendo coerente, apesar de querer muito compreender os textos e as literaturas africanas, enfim. Eu tive algumas cenas que eu me incomodei, mas eu acho que esse incomodar, eu acho que trouxe para mim até não uma raiva do livro, mas trouxe para mim até uma raiva de como que a sociedade via os negros dessa época. Então, a Margaret Mitchell, ela traz o negro aqui como um povo inferior, como seres humanos, em que os personagens aqui, primeiro a gente tem a Mami, que é o top estereótipo de cinema, e eu acho que de literatura também, da mulher negra, que é aquela empregada com lenço na cabeça, gorda, que cuida do patrão e que escolhe ficar com o patrão, que ama o patrão, e que praticamente é a mãe da Scarlett, é quem educa a Scarlett. A gente tem também outros personagens aqui, que são personagens que sempre vão estar fazendo alguma coisa estúpida, alguma coisa, o linguajar deles, de todos os negros, eles já falam errado. Agora, tudo isso para mim é demonstrado com uma realidade, até porque os negros, eles perderam a língua. Que quando eles vieram para cá, eles tiveram que aprender a língua falada aqui no continente americano. Então todo o linguajar, eles não tinham escola, eles realmente acabavam falando diferente. Então o patamar do clima que a Margaret Mitchell coloca da escravidão não é de um clima que vai fazer a gente ver o sofrimento deles, não é assim, eles inclusive eles querem ficar nas fazendas, nas terras. Eles não querem a liberdade, porque eles acham que ali é onde tem o sustento deles. Eles são leais aos patrões. Claro que, assim, os escravos que mais aparecem aqui. Tem também a situação da guerra, vai trazer com que alguns escravos sejam libertados pelos nortistas, porque os nortistas querem a escravidão. Agora, esses libertados, a gente sabe na história o que foi. Agora sim, eu acho que discutir o racismo E o Vento Levou é uma boa pedida. Agora, eu acho que trazer o racismo para atrapalhar essa história talvez seja forçar demais a barra, porque eu acho que essa história ela até nem pretende
tratar do tema do racismo e da escravidão. Ela pretende fazer uma jornada de personagem mesmo, uma jornada de amadurecimento de uma personagem que é a Scarlett O'Hara. E que mesmo é uma personagem que, mesmo tendo o egoísmo dentro dela e o interesse próprio dentro dela, ela é humana no sentido de que ela vai sentir afinidade por algumas pessoas. Ela vai ter um conflito meio que oposto, como os conflitos dos personagens, que é aquela saga do herói, assim, de não render ao mal. É como se a Scarlett tivesse aquela saga do conflito do bem. Ela, assim, o conflito dela é com o bem. É ela com a origem dela, a personalidade dela e o desejo dela que vai para o mal, para a imoralidade, e também, ao mesmo tempo, a parte social em volta e a parte cultural da mãe e até o afeto dela de gostar e se importar com alguém, traindo quem ela é, então é muito gostoso de ver uma personagem tão pluridimensional como a Scarlett O'Hara.